Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Taubaté. É com imenso prazer que compartilho com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Aleluias. Querido, nós temos aprendido durante esse mês sobre um tema muito gostoso, que se chama Casa de Governo, né? E nós já tivemos várias mensagens abençoadíssimas sobre governo. Governo sobre a alma, né? E vivendo sobre o governo do Espírito. E hoje eu queria compartilhar com você uma outra forma de governo que o Senhor também libera sobre a sua igreja. Um governo que envolve batalha espiritual, um governo sobre potestades e principados. E Paulo, ele cita lá em Efésios 6, todos nós conhecemos, quando ele vem falando da armadura, né, de Deus para o cristão. Ele vem ali já nos falando sobre essa guerra, né, sobre a existência desses seres celestiais, tanto malignos quanto do céu. Ele vem trazendo a existência de potestades, principados, dominadores. E para nós começarmos, eu preciso compartilhar com você que nós, querendo os irmãos, querendo eu ou não, nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual, em uma batalha espiritual. Nós sofremos influência dessa guerra, do que acontece. E a guerra espiritual, ela acontece em 3 dimensões. A primeira dimensão que ela acontece é no natural, é no físico, é no terreno. A segunda dimensão é no ar, é no ambiente celestial, que nós chamamos de segunda dimensão. E a terceira dimensão acontece na mente e no coração. São as 3 dimensões que a batalha espiritual acontece. E são dimensões que Satanás vai tentar roubar o governo das suas mãos. Porque querendo nós acreditarmos ou não, Ezequiel 28 vem nos dizendo que o inferno existe, que o diabo existe, que nós temos um inimigo que age enquanto você está dormindo. Ele está de olho te estudando. Ele está na terra desde lá do Éden. Então eu quero dizer para você que desde que ele foi expulso do céu, ele adquiriu então essa característica maligna. E desde então ele tenta te destruir, tenta nos destruir. Amém. Efésios 1, versículo 15 até o 23. E depois você vai pegar lá no capítulo 2, do versículo 4 até o 6. Amém? Ai, Jesus. Amém. Vamos lá. Efésios 1, a partir do versículo 15, diz assim: Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Guarda esse termo, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar,
não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vai lá agora para o capítulo 2, o versículo 4. Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querido, que palavra poderosa. O versículo 17, lá do capítulo 1 diz: Espírito de sabedoria, peço que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Essa palavra sabedoria tem a mesma origem que diz lá em Provérbios, que quer dizer eret, shail, eret, rail. Não sou muito boa de hebraico, mas é mais ou menos isso. E aí Paulo vem dizendo: eu peço ao Senhor que lhes dê espírito de sabedoria. Essa palavra no hebraico, sabedoria, quer dizer poder, triunfo, glória, coragem, capacidade, a força de um exército. É isso que Paulo estava falando. Deus te deu um DNA, querido, celestial, um DNA que é dele. Você tem dentro aí do seu coração o governo de Deus. Se você já aceitou a Cristo e vive em obediência com Ele, se você está cumprindo a palavra do Senhor, eu quero dizer para você: Deus colocou dentro de você a força de um exército, capacidade, glória, coragem. E Ele vai fazer isso para quê? Por que que Deus colocou isso dentro de nós? Lá em Efésios 2:6, como nós já lemos, Paulo vem dizendo: olha, o Senhor nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Estarmos assentados no mesmo nível que Cristo está. Ele disse: olha, esse poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o mesmo que estará sobre a tua vida. Ou seja, nós temos o mesmo direito, o mesmo nível em Cristo Jesus, de estarmos na mesma esfera que Ele, e da esfera celestial mandarmos o comando para a nossa esfera terrena aqui. Mas nós precisamos nos assentar lá nessa dimensão, sairmos do natural. E Satanás, ele odeia que você entenda isso, porque senão você vai permanecer nessa esfera subjugando ele. Ele não quer que você entenda que dentro de você existe esse poder de triunfo, de coragem, de glória, a capacidade que o Senhor colocou sobre você. Ele não quer que você entenda isso. E por que isso? A pastora Juliana, no último chá, ela nos explicou que todas as vezes que nós precisamos saber de um assunto, a gente precisa ir lá na origem, lá no primeiro lugar onde aconteceu, onde se ouve pela primeira vez. E lá em Gênesis 3:15, é a primeira vez que nós ouvimos a Bíblia citar sobre batalha espiritual. Quando diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Houve uma batalha já estabelecida entre céus e inferno, e nós estamos no meio dela. E lá atrás, o Senhor, ele fala assim: olha, Satanás, ele vai pelejar contra vocês. Agora fala para mim, como ela mesma já ministrou para as mulheres, né, no último chá, e eu vou usar as palavras dela. Você acha que você guerrearia, estaria numa batalha
contra o inferno, contra a potestade, sem ter armas suficientes, sem ter capacidade para vencer, você acha que o Senhor faria isso com você e comigo? Sim ou não? Está fraco? Não. Mas nós precisamos entender, para início de conversa, quem nós somos. Nós precisamos entender que nós somos seres celestiais. Você é um espírito que tem uma alma que habita num corpo, querido. Então, se você é um ser celestial, você precisa se comportar como tal. E parar de sair dessa esfera aqui, de agir na esfera terrena, subir, estar na esfera celestial, na segunda dimensão, agindo como um ser celestial. Nós estamos envolvidos nessa guerra, nessa batalha, e o Senhor quer que você tenha governo. Gênesis 1:28, o Senhor liberou o mandato de domínio, a bênção da criação. Ele diz, olha, vocês vão frutificar, multiplicar, sujeitar, dominar. É o mandato de domínio que o Senhor liberou sobre a tua vida lá atrás, antes mesmo da sentença, da inimizade entre a serpente e a mulher. Você tem dentro de você a capacidade de governar sobre o mundo espiritual, na mesma força que o nosso Cristo venceu. Ele falou, olha, eis que vos dei poder, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões. Vocês têm o meu nome, então usa o nome, que é sobre todo nome. E houve uma batalha, queridos, que nós conhecemos. Abre lá, 1 Samuel. É uma passagem muito conhecida. Como o pastor mesmo mencionou, 1 Samuel 17. Nós precisamos entender que nesse movimento, o mundo espiritual é dinâmico. E Satanás, ele vai se relacionar com você ministrando inverdades. Ele vai dizer que você não pode, que você não consegue, que ele é mais poderoso que você, para que você não tome posse do que a palavra de Deus diz que você é, que você tem. 1 Samuel capítulo 17. Uma passagem muito conhecida. As crianças amam essa passagem, né? De Davi e Golias. Vamos lá. Nós vamos lendo alguns versículos, conforme eu for falando, você vai acompanhando aí, amém? Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puder fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Vai agora lá para o versículo 16. E durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e à tarde tomava posição. Versículo 20. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha,
o exército estava saindo para as suas posições de combate. Versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Vai lá para o versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Querido, essa passagem acontece nas 3 dimensões espirituais. Acontece na dimensão terrena, acontece na 2ª dimensão e acontece na 3ª dimensão. Lembra? Terreno é o físico, 2ª dimensão a região celestial, 3ª dimensão mente e coração. E aqui a gente já começa entendendo que no versículo 1 do capítulo 17, diz que os filisteus juntaram suas forças e se reuniram em Socó para atacar Judá. Quando o inimigo, querido, ele vem contra você, contra o seu ministério, contra o seu destino pessoal, ele vai se estabelecer num território e vai querer tomar Judá. Judá fala de louvor, fala de adoração. Em toda batalha espiritual, a primeira coisa que o inimigo vai fazer é roubar e impedir o seu louvor, a sua adoração, o propósito pelo qual você foi criado. Porque ele sabe que se ele roubar seu louvor, a sua adoração, se ele roubar a adoração da sua vida, ele sabe que você não vai ter força nenhuma. Efésios 1:5 diz que nós fomos criados para um propósito, para louvor de sua glória. E quando Satanás ele rouba esse propósito, ele rouba a sua adoração, ele rouba o seu louvor, ele sabe que diante disso Deus deixa de guerrear pela sua vida. Deus deixa de guerrear por você. Deus ativa a mão dele pela tua vida quando você continuamente o adora. Os anjos são ativados, os céus são ativados. Satanás ele usa essa estratégia contra mim e contra você, e para ele roubar o seu louvor, ele vai tentar de todas as formas provar para você que Deus não é bom. Ele vai dizer: você está passando por isso? Você não é crente, você não vai à igreja, você não ora, você não jejua. Se você está passando por isso, consequentemente Deus não é bom. Você não vive a bondade de Deus. E quando você começa a concordar que você realmente não vive a bondade de Deus, que realmente aquilo que você está vivendo, você deixa de adorar, você deixa de glorificar ao Senhor, você deixa de levantar uma adoração ao Senhor, e Deus deixa de mover as mãos dele sobre a tua vida. Os filisteus fizeram isso, acamparam-se em Socó. Nós vamos tomar Judá, nós vamos tomar o louvor e a adoração de Israel. Quando eles começaram já a tomar a adoração e o louvor,
logo em seguida vem a segunda estratégia, vem o segundo passo de guerra do inimigo contra a sua vida, contra a minha. Ele levanta logo um valente para vir contra mim e contra você. E lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22, não precisa abrir, vem falando que um valente, quando ele vem e toma uma área, um território, para que a couraça dele, a armadura dele seja tomada, tem que vir um valente maior, para que seja tomado os despojos e que aquele valente seja subjugado. Para se tomar um valente era necessário tomar a sua couraça. No valente, o valente no natural ali para o povo de Israel era Golias, mas nas dimensões celestiais, na segunda dimensão, Golias estava mostrando a influência de um principado chamado Leviatã. Como assim, pastora? Golias era filisteu, e o deus principal dos filisteus, que os filisteus adoravam, era Dagom. O formato de Dagom era metade homem, metade peixe. Tanto que a couraça, quando nós lemos aqui, no capítulo 17, no versículo 5, fala que a couraça de Golias era de escamas. Golias estava sob a influência de um principado. Se você for ver lá em Jó 41, o versículo 1 e 2, diz assim: você consegue pescar um anzol, com o anzol o Leviatã, ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz, ou atravessar seu queixo com um gancho? Pensa que ele vai implorar misericórdia e vai lhe falar palavras amáveis? Em Jó 41, no versículo 13, diz assim: quem consegue arrancar a sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousa abrir as portas da sua boca cercada com seus dentes temíveis? Suas costas possuem fileiras de escudos firmemente unidos como escamas. Cada uma está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão interligados, que é impossível separá-los. Veja que a couraça de Golias era uma proteção semelhante à couraça de Leviatã, era de escamas. O nome Golias significa falso resplendor, e Leviatã era o rei dos soberbos. Golias era um valente, sendo influenciado por uma segunda dimensão, por um principado. E assim como a couraça de Leviatã eram fechadas, que não permitiam a passagem do ar, assim também era a couraça de Golias. Aí você fala: o que significa isso, pastor? Eu te explico já. Leviatã era um espírito que opera e operava nas águas. Na nossa cultura brasileira, seria a representação de Iemanjá. Um espírito que age pelo orgulho. A iniquidade que ele precisa para agir é o orgulho, é a soberba. E quando a pessoa está sendo alvo de orgulho, ele está debaixo da influência de Leviatã. Como que Leviatã opera sobre essa pessoa? O que ele vai fazer? Assim como a couraça, ela é fechada, as escamas não permitem o ar. O ar no hebraico é ruá, significa sopro de Deus, vida de Deus. Então quando alguém está debaixo dessa influência, ela se fecha em si mesma. E assim como a couraça de escamas, ela é fechada, que não permite a entrada nem de ar, a pessoa se tranca, se fecha em si mesma, não permite que o ruá de Deus, que o Espírito de Deus ministre sobre ela. Por isso que o nome de Golias significava falso resplendor, porque ele estava tomado de orgulho, de vanglória. Ele sai então do meio filisteu e ele começa então a ganhar a batalha, porque agora Satanás começa a entrar e a ganhar o espaço na terceira dimensão. Golias, ele começa a falar assim lá no versículo 11: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo.
Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram o quê? Com medo, apavorados, atônitos. O exército do Deus vivo começa a ficar apavorado, porque Satanás sabia como funcionava a guerra espiritual. Quando nós não sabemos como o nosso inimigo age, a gente perde, a gente sente medo. Essa é outra estratégia, querido, das trevas: te intimidar através das palavras. No arraial ali dos filisteus e de Israel não havia ninguém com aquela estatura. E por 40 dias, 2 vezes ao dia, 80 vezes, Golias se posicionava diante do povo, habitualmente, e dizia para eles: eu quero ver quem vai se levantar para guerrear comigo. Escolhe um homem para lutar sozinho comigo. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Golias, com a sua influência, com as suas palavras, com a sua insistência, com a sua persuasão, foi começando a ganhar vantagem diante de Israel. E começou agora a dominar a mente e o coração do povo. Como nós já lemos com as palavras de Golias, cada soldado começou a tremer. E o povo começa a se esquecer das promessas que o Senhor havia feito ao povo. Essa é a intenção de Satanás: atuar na sua mente e no teu coração, tirar o teu governo das dimensões celestiais, para que você se esqueça das promessas dele. O povo de Israel, naquele momento de combate, tendo a sua mente e o seu coração tomado, eles começaram a esquecer daquilo que o Senhor havia declarado sobre eles. Eles se esqueceram das promessas lá em Josué 1:5. O Senhor liberou uma palavra para o povo. Ele disse: olha, ninguém, povo de Israel, nem a você, Josué, ninguém poderá te resistir. Não te apavores, seja forte, corajoso, não te assombres, não te desanimes, porque eu, o Senhor, estarei com vocês por onde quer que andares. Aleluia! Mas Israel se esqueceu. Israel não sabia lutar na dimensão espiritual, assim como muitos de nós. E o coração do povo começou a ficar abatido. No ambiente físico era Golias, mas no ambiente espiritual era uma potestade guerreando contra o povo. E o povo começou a acreditar numa realidade que não era a verdade de Deus para ele. Querido, cuidado, como o pastor falou, com as palavras que o diabo tem comunicado na sua mente. Você precisa identificar os pensamentos e as palavras que são liberadas para você, se elas vêm do céu ou se elas são do teu inimigo. Filipenses 4:6 até o 9 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas orações e súplicas com ações de graça. Apresentem seus pedidos ao Senhor, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Aí Paulo continua falando: finalmente, o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, digno e tudo que for de boa fama, tudo que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram de mim, ponham em prática. Você precisa entender, sondar os seus pensamentos. O que você tem pensado em relação a você? O que você tem pensado em relação ao seu cônjuge? O que você tem pensado a respeito do seu casamento, do seu ministério, do seu chefe, da sua igreja, do seu pastor? É verdadeiro? É nobre? É puro? É amável? É de boa fama? Se for digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que caiu, querido, em seu coração? O que você tem guardado aí dentro? Palavras do seu pai, da sua mãe quando era na sua infância. Cuidado com o que você guarda dentro do seu coração. Cuidado com o que passa na sua mente. Porque Satanás, ele sabe
que a terceira dimensão de mente e coração, se ele dominar, ele tira, lembra do governo? Ele tira você do governo de estar sentado nas regiões celestiais. Vigia com o que você pensa. Se tem algo trazendo preocupação ao teu coração, ansiedade, aqui Paulo fala, apresenta para Deus em oração. Põe teu joelho no chão, querido, ora, clama, confia e descanse que Ele está no controle. Não adianta se apavorar. Nós precisamos entender que há poder nas palavras. Há poder naquilo que nós falamos, na emissão de uma mensagem. Provérbios 18, 21 vem nos dizer assim, que o poder da morte e da vida está sobre a língua. E os que gostam de usá-los comerão do seu fruto. Olha que forte. Há poder nas palavras, tanto se você for receber, quanto você for emitir. E o diabo, ele sabe que se você não entender essa terceira dimensão, ele vai te derrotar nessa área. Quando Golias consegue atingir a mente e o coração do povo, ao ponto deles ficarem apavorados, Golias começou a ganhar posição diante do exército de Deus. Aí se levanta um homenzinho chamado Davi ao acampamento, na hora em que habitualmente Golias lançava o seu desafio. Um bando de medrosos, um bando de covardes. Davi vai lá levar suprimentos para os seus irmãos, e no versículo 25 a Bíblia diz que Davi vê todos fugindo. O exército do Senhor correndo, cheios de medo. E Davi pergunta, o que está acontecendo? E ele fala assim, ei, ele escuta o desafio de Golias no natural, mas na hora, ele entra na dimensão, ele se assenta nas regiões celestiais, ele fala, ei, ele está desafiando o povo de Deus, é no natural, mas eu me assento agora nas regiões celestiais. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele não falou que estava desafiando o povo de Israel, não era ele, era o exército do Deus vivo. Davi se assentou nas regiões celestiais. Entrou na segunda dimensão. Ele entendeu que aquela batalha não era física. Assim como os teus e os meus desafios não são físicos. Todas as guerras que nós travamos não são físicas. Você não luta contra o seu marido, querida. Você não guerreia contra o seu esposo, contra o seu filho, não. Isso é físico. Há uma dimensão espiritual, há uma influência espiritual agida contra essa influência que você precisa lutar. As regiões celestiais. Davi fala assim, quem é esse que nem tem pacto com meu Deus? Quem é esse? E eu quero dizer para você, querido, os demônios, eles estão trabalhando para te destruir e para nos destruir, para mim destruir. É a função deles. Mas eu quero falar para você que você precisa se assentar nas regiões celestiais. A guerra acontece entre os demônios e o Senhor, entre os demônios e você. Você apresenta a pessoa que está sendo influenciada pelas hostes da maldade contra a sua vida. Ora por ela, clama por ela, intercede por ela. Mas você tem uma aliança com o Senhor, então parte para cima desse principado que está atacando a sua casa. Não é o seu esposo, é uma legião que está atacando a sua casa. Parte para cima deles em nome de Jesus, em oração, em jejum. Assume o seu lugar nas regiões celestiais. Assume o seu lugar de governo, igreja. É tempo da igreja entender como que se guerreia. Mas escute, para você ter vitória, você precisa guerrear como Davi. Mas Davi, ele venceu algo bem no começo. Para você despojar Leviatã, o orgulho, para você despojar principado, seja o que for. Davi venceu primeiro algo que foi chamado rejeição. Davi, quando Samuel chegou para ungir o rei de Israel, ele nem foi contado, coitado. Nem lembraram que ele estava lá.
Samuel fala, acabou os filhos? Jessé fala, tem um lá no campo. Nem contado ele tinha sido. Quando Davi chega no arraial para levar os mantimentos, os irmãos dele falam assim, Davi, você de novo aqui? Você é soberbo, você é presunçoso, seu coração é mau. Está lá no versículo 28. Eu sei que seu coração é mau. Quando ele chega diante de Saul, Saul fala assim, ei, você, pequenininho, mocinho, novinho, você vai guerrear contra Golias. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Só que Davi era curado. Ele já tinha vencido a rejeição, ele sabia qual era a identidade dele. E eu quero dizer para você que a sua identidade vai revelar o seu nível de autoridade no mundo espiritual diante do inimigo. Identidade tem a ver com autoridade. E eu creio que o Senhor está levantando uma geração de Davi, que será levantado pelo Senhor, consciente da sua autoridade, diante do inferno, diante do inimigo. Não é uma geração medrosa. Ora aí, irmão. Vem cá, ajuda. Bota a mão aí no irmão. Me ajuda na intercessão. Ai, não, pastora. E a retaliação? Eu vou sofrer retaliação. Crente medroso, desculpa da palavra, frouxo, é a geração de Saul, que treme diante do inimigo, se acovarda, se esconde. E muitas das vezes, além de se esconder, ainda se levanta contra os Davis. A fúria do irmão de Davi, medroso, covarde, ao invés de ele se levantar contra Golias, ele se levantou contra Davi. Ainda se acendeu ainda contra o irmão dele. Davi fala, o que eu fiz agora? É uma geração de irmãos mais velhos que muitas das vezes tem no meio do arraial. E olha que às vezes está cheio de irmãos mais velhos aí. E eu quero dizer para você que se você não estiver curado, você vai ficar magoado com o irmão mais velho e vai perder o propósito da sua batalha. Você precisa estar curado da rejeição. Você precisa saber quem você é no Senhor. Eram medrosos, mas quando Davi se levantou, eles foram os primeiros a dizer que Davi estava querendo se aparecer, se amostrar. Geração de Saúl, de irmãos mais velhos. Mas a geração de Davi sabe quem é o seu Deus. E se for preciso entrar em combate e perder a cabeça pelo reino, ele entra. Ele entra porque ele sabe da sua identidade. Por isso que Satanás quer roubar a sua identidade. Ele não quer que você saiba o poder que o Senhor colocou sobre a tua mão. Davi, ele fala, eu não sou soberbo. Davi não era soberbo, ele fala, não, o que eu fiz agora? Davi não era soberbo, mas ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia quem ele era no Senhor. E ele responde assim para Saul, olha, o teu servo foi capaz de matar um leão, um urso, e esse filisteu desafiou o Deus vivo. Ele fala, o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, vai me livrar também das mãos desse filisteu. Aí Saul fala assim, tá bom, vai, que o Senhor esteja com você. Saul tenta colocar a armadura sobre Davi, não dá certo, não serve. Sabe por quê? Porque o velho não pode habitar em odre novo, querido. Não dá. Para vencer você precisa estar revestido daquilo que é novo, do vinho novo. Tem que ser um odre novo. Eu aprendi assim, eu vou morrer assim. A armadura velha você vai perder. Você precisa estar revestido do novo de Deus. O seu passado tem que ficar para trás. O que você praticava tem que ficar para trás. O temperamento velho tem que ficar para trás. E precisa se revestir da nova criatura, do novo de Deus, porque com o velho não dá para guerrear.
Você precisa se revestir da nova criatura. Davi tira tudo aquilo e parte para cima para enfrentar Golias. No versículo 40 diz que ele pegou o seu cajado. Aí Golias fala assim: por acaso sou eu algum cão para você vir aqui com paus? Para Golias era pau, mas para Davi era um cajado. Cajado de pastor, porque ele não era soldado, ele era pastor. Era o cajado que consolava ele. Era o cajado que ele tinha esperança. Era o cajado que dava sustento para ele. Era o cajado que refrigerava a alma dele. Davi pega aquele cajado, ele corre para o riacho, pega 5 pedras. 5 pedras que estavam no riacho. As pedras não estavam na terra, querido. Pedras que ficam na terra, ela corta, ela é cortante. Elas ferem. Você precisa usar, querido, armas, porque aquelas pedras eram as armas que Davi pegou, eram as armas que Davi iria utilizar. Você precisa pegar as armas do rio de Deus. Você precisa pegar as armas do novo de Deus, da água corrente. Porque se você usar as armas da terra, as pedras da terra, você vai se ferir. Não adianta você querer usar sua força, suas armas naturais. Não adianta brigar, não adianta discutir. Essas são pedras terrenas, são pedras da terra, e você vai se ferir se usar elas. Usa as pedras do rio de Deus. Usa as armas que estão no rio de vida. Usa o domínio próprio, usa a mansidão, usa a longanimidade, usa a perseverança, usa o amor, usa a fé, usa a coragem, usa o louvor, usa a oração, usa o jejum. Essas armas sim vão te levar para a vitória. E mais uma vez Golias despreza Davi. Mas Davi nem ligava mais. Já era desprezado pelos irmãos, ele venceu, já tinha perdoado. Era desprezado pelo seu pai, ele venceu, estava perdoado. Foi desprezado por Saul, ele também. Quando Golias despreza ele, fala: "Ei, você veio lutar comigo?" Ele não estava nem aí, ele fala: "Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos." Golias olhou para Davi com desprezo. Eu quero dizer para você que a resposta de Davi tem que ser a nossa. Davi disse assim: "Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos." Aleluia! Geração de Davi, homens e mulheres corajosos. Quando Golias começou a vir na direção de Davi, Davi correu, se antecipou para a linha da batalha, tirou uma pedra do seu alforje, da sua bolsinha, colocou na sua funda, arremessou contra o filisteu, e o Senhor guerreou por Davi, e a pedra cravou na testa de Golias. Sabe por que na testa, querido? Porque aqui na testa, aqui na mente que se guardam os argumentos. A pedra de Davi veio para destruir os argumentos do inimigo que estava vindo contra Israel. Veio para destruir toda aquela influência satânica de que Israel não podia, que Israel era fraco, que Israel era perdedor. Foi na testa do Golias, para destruir os argumentos. Eu quero dizer para você, querido, não importa quão dominado esteja a mente, talvez, da pessoa que você está intercedendo. Eu quero dizer para você, continua, querido, pega a sua pedra,
Destrua os argumentos. Sabe por quê? 2 Coríntios 10:4 diz que as armas com as quais nós lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Continue. Não pare de orar. Não pare de interceder. Não pare de clamar. A geração de Davi, use suas armas espirituais. Não use suas armas carnais. Fique de pé em nome de Jesus. Quando o povo de Israel, os medrosos, viram que no meio do arraial Davi se levantava segurando a cabeça dos gigantes de Golias, o arraial de Israel, que até então estavam todos tremendo com medo, quando eles viram que Davi levantou a cabeça de Golias lá no meio, naquele momento eles deram um grito de guerra e começaram a perseguir os filisteus. E eu quero dizer para você, querido, é chegada a hora na qual a igreja tem que se levantar, querido, e em vez de fugir dos ataques do inferno, começar a reagir contra o inferno, destruir o que o inferno edificou, destruir o que foi imposto pelo inferno, destruir os argumentos que Satanás tem colocado na sociedade. O Senhor precisa de uma manifestação de Davis, e essa é a geração que o Senhor quer levantar. Uma geração que não tem medo, que não confia nas suas próprias forças, mas confia no Senhor. Uma geração que avança, uma geração que constrói, que não se intimida diante dos gigantes, mas uma geração que vai cortar a cabeça dos gigantes. Uma geração que vai ativar os medrosos a serem guerreiros novamente. Você pode marchar aí no seu lugar. Isso, marchar assim, ó. Isso, marcha. Geração de Davi. Isso. O Senhor vai te dar poder, autoridade sobre a tua casa. É pelo Senhor marchamos. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós vencerá. Isso agora. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória. Ele nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós vencerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos, e o novo rei surgiu.
que sua testa reinará. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim eu aperfeiçoo a lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, aleluia, leão de Judá, aleluia, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, leão de Judá, prevalecer. Segura, segura. O Senhor, Ele está à nossa frente, amém? Pode continuar. Eu quero declarar sobre a tua vida uma palavra profética em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo a unção do Senhor, para que você possa guerrear nas regiões celestiais, estratégias. Em nome de Jesus Cristo eu quero declarar que você vai matar gigantes diante dessa geração que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Uma geração que tem medo. A política está falida, o financeiro está falido, a nossa sociedade está incerta, mas o Senhor está levantando uma igreja, uma geração de Davis, para fazer a diferença. Que você receba unção, poder, autoridade do Senhor e se assente nas regiões celestiais. Em nome de Jesus, vamos adorar Leão de Judá.